Olá, amigos ortodontistas, vamos dar continuidade aos nossos sábados da reciclagem. Vamos prosseguir falando sobre más oclusões que envolvem a assimetria e a importância de identificar o local da anomalia, se é a maxila ou se é a mandíbula responsável pela assimetria, para que a gente possa adotar um tratamento mais eficiente. Além disso, identificar qual é a natureza dessa assimetria, se é dento-alveolar com prognóstico melhor e provavelmente o tratamento mais simples, ou se é na mandíbula, onde eu posso ter pacientes em crescimento para efetuar um tratamento ortopédico ou pacientes adultos, onde eu posso efetuar tratamentos ortodônticos compensatórios. Este artigo em que trata uma classe 2 subdivisão. E na maioria das vezes a gente sabe que a classe 2 subdivisão é causada por um problema na mandíbula. E esse artigo identifica um caso onde foi tratado esta assimetria na mandíbula utilizando um mini parafuso extra-alveolar na buccal shelf para efetuar a mesialização do hemiarco inferior direito. Iniciamos o nosso diagnóstico através da análise facial. Em caso de más oclusões envolvendo assimetria, é importante observar se o paciente apresenta algum tipo de desvio. E nessa paciente ela apresentava uma simetria com desvio do mento para o lado direito, o que me leva a crer que a paciente provavelmente tem uma simetria na mandíbula. Outro ponto importante é que a linha média dentária superior é coincidente com a linha média esquelética, o que sugere que a maxila esteja simétrica e o problema seja mandibular. Outro fato importante é que ela apresentava um padrão facial, onde eu tinha uma boa postura do lábio superior e um pouquinho de retrusão do lábio inferior, o que me leva a entender que seja bom para ela se eu fizer uma mecânica de vestibularização, de aumento de inclinação dos incisivos inferiores, se for o caso de um tratamento compensatório na mandíbula. Então, ao avaliar a oclusão do paciente, eu percebo que de um lado ela tem 3/4 de classe 2 com uma mordida profunda e do outro lado uma classe 1. Só que é um fato interessante, ela apresenta descoincidência das linhas médias dentárias. Olha, se eu sei que a linha média dentária superior está coincidente com o plano sagital mediano, então eu consigo diagnosticar de que o problema está na mandíbula, devido ao desvio da linha média dentária inferior. E eu já começo a planejar um tratamento compensatório nessa paciente, onde eu tenho a necessidade de efetuar a mesialização do hemiarco inferior direito para corrigir essa classe 2, essa é a possibilidade. Ao avaliar a radiografia panorâmica, eu percebo que a paciente tem assimetria em relação ao côndilo, corpo e ramo da mandíbula do lado direito e esquerdo, me sugerindo uma assimetria esquelética. E na teleradiografia eu observo que os incisivos superiores estão com pouca inclinação, com uma inclinação um pouco reduzida, e os inferiores também. Isto é um fator importante porque me possibilita efetuar mecânicas de mesialização, de avanço dos incisivos inferiores para compensar a classe 2 subdivisão. Em relação à mecânica utilizada, sistemática para a correção dessa classe 2 subdivisão, iniciamos o alinhamento e nivelamento dos dois arcos. Mas nesse paciente nós utilizamos um levante de mordida posterior para permitir a colagem dos bráquetes inferiores devido à mordida profunda. Então efetuamos o alinhamento e nivelamento dos arcos sem interferência da mordida profunda nos bráquetes no arco inferior. E lembrando que quando nós temos uma curva de Spee acentuada e que efetuamos o nivelamento, há uma tendência de vestibularização dos incisivos, que no caso dela era desejado. E outra coisa importante a se perceber, o canino inferior direito se encontrava contrangulado. É muito comum nos casos de classe 2 subdivisão
envolvendo a mandíbula, o canino inferior está contrangulado, ele está compensado para que fique numa posição de classe 2. Então é importante que a gente colhe nesse dente uma angulação aumentada, para que durante a fase de nivelamento ele possa angular para mesial e sair de uma relação de classe 2 para uma relação de classe 1 e os incisivos fazerem a vestibularização para compensar o problema sagital. Então, quando a gente olha aqui o paciente numa fase mais avançada do nivelamento, nós já percebemos que o canino se encontra em classe 1, linhas médias dentárias coincidentes e já o overbite e o overjet corrigido. Pronto. E agora, como é que eu vou fazer a mesialização dos pré-molares e molares sem efeito colateral, tanto na arcada superior quanto nos dentes anteriores? Aí é que eu utilizei um mini parafuso na região da buccal shelf, tá? E fiz uma barra de estabilização desse canino. Com isso, eu posso utilizar elásticos de mesialização dos pré-molares e depois uma sequência de elásticos de mesialização dos molares sem efeito colateral nos dentes anteriores. Então o canino ele não vai distalizar, porque ele está estabilizado na barra de estabilização apoiada no mini parafuso extraovelar na buccal shelf. Então toda vez que eu vou utilizar um parafuso na buccal shelf, eu coloco entre o primeiro e o segundo molar inferior, como está nessa radiografia. E aqui vocês observam um detalhe importante aqui, ó, da mecânica estabilizando o canino com a barra de estabilização, e aqui já o primeiro pré e o segundo pré já mesializados em posição de classe 1. Com isso eu devo manter o levante de mordida para que esses dentes não tenham interferência durante a migração para mesial, tá? E por final, nós fazemos a mesialização dos molares, né, com a mesma mecânica de forma simples, mas agora eu tenho que tirar o levante de mordida nos molares para que esses dentes não tenham interferência oclusal e possam fazer o seu movimento mesial, tá? Então, tá aqui a oclusão corrigida do paciente em classe 1 de um lado, classe 1 do outro, linhas médias coincidentes e um overjet, um overbite corrigidos. Foram os resultados obtidos com essa mecânica localizada no hemiarco inferior direito. Vejam que eu tenho um paciente de um lado classe 1, tanto de caninos, pré-molares e molares, tenho do outro lado a manutenção da relação que já era classe 1, linhas médias superiores, dentárias superiores e inferiores coincidentes, corrigido o overjet ou overbite. E agora os incisivos, eles superiores, já estão com inclinação melhor. Lembre-se que ele apresentava uma retroinclinação. Então eu tive que vestibularizar um pouco esses incisivos para permitir também a vestibularização dos incisivos inferiores. E o que eu tive de resultado na face foi muito positivo, porque eu preenchi um pouquinho o lábio superior devido ao aumento do torque dos incisivos superiores e também dei mais suporte ao lábio inferior devido à vestibularização dos incisivos inferiores. E as linhas médias coincidentes com a linha média esquelética, a média dentária com a linha média esquelética. E ao final do tratamento, o paciente apresenta ainda uma assimetria estrutural da mandíbula. Esse foi um tratamento compensatório, tá? E um detalhe importante, que o mini parafuso extraovelar foi colocado inicialmente entre o primeiro e o segundo molar. E aqui nessa radiografia panorâmica você pode observar que ele se encontra no meio, né? No segundo molar inferior, comprovando de que todos os dentes mesializaram de corpo. E na teleradiografia nós podemos observar a melhora da inclinação do incisivo superior e dos incisivos inferiores, dando um melhor suporte ao lábio dessa paciente. Isso pode ser observado através da sobreposição dos traçados, onde eu aumentei o torque tanto dos incisivos superiores quanto dos incisivos inferiores. Já o inferior, além de vestibularizar, ele teve uma intrusão.
O que isso é corroborado pela sobreposição dos modelos inicial e final. Aí você vê uma baita correção da sobremordida através da intrusão dos incisivos inferiores. E aqui nessa sobreposição de modelos também a gente pode observar o quanto os molares, premolares e caninos migraram para mesial do lado direito, efetuando a correção necessária. Tá? E continuando a nossa avaliação, eu sempre faço de praxe uma avaliação tomográfica, a cefalometria 3D da Compass, onde eu aqui comprovo realmente que o paciente, ao final do tratamento, tem uma coincidência das linhas médias dentárias superior e inferior em relação à linha média esquelética, mas o mento fica deslocado, pois ela tem uma assimetria verdadeira da mandíbula. Em relação às considerações finais, eu volto a destacar a importância de identificar onde está localizada a assimetria. Nos casos das classe 2 subdivisão, onde a assimetria está localizada na mandíbula, é importante que você utilize uma mecânica eficiente localizada na mandíbula e evite utilizar mecânicas intermaxilares, onde você pode ter um efeito colateral indesejado na maxila. Outro ponto importante é você determinar se o paciente está em crescimento para que você possa fazer um tratamento ortopédico e a possibilidade de corrigir a assimetria mandibular, ou se o paciente é adulto, onde você vai efetuar o tratamento compensatório com as limitações normais inerentes a uma assimetria mandibular. E saber que quando você tiver uma assimetria mandibular suave, onde você quer efetuar uma compensação dentária localizada na mandíbula, os mini parafusos extraovulares na buccal shelf são excelentes recursos de ancoragem para que você possa efetuar a movimentação de forma muito mais controlada, independente da colaboração do paciente. Volto a ressaltar a importância de que vocês leiam esse artigo na íntegra. Acessem o portal da Dental Go, da Dental Press, para que vocês possam sedimentar maior conhecimento e guardar todos os detalhes desse artigo para que você possa usar no dia a dia da sua clínica. Vou te aguardar no próximo sábado da reciclagem. Um grande abraço.